Se você quer saber se alguém realmente entende a evolução, basta fazer essa pergunta estranha para a pessoa. Por que o cocô cheira mal? Uau! Ai, meu Deus. Porque isso é bactéria, eu acho. Provavelmente microbioma. Lixo! Sim, restos do intestino. A comida que a gente come. Por causa de todos os produtos químicos. Puns nem sempre fedem, então é. Essa é outra pergunta. Você acha que fede objetivamente? Sim, eu acho que sim. Sim. Como acha que cheira para as moscas? Tipo, as moscas. Elas gostam, elas adoram. Os animais adoram coisas fedorentas. Eles são atraídos por isso. Moscas acham o cocô cheiroso porque é rico em nutrientes. Elas usam isso como alimento, mas também está cheio de bactérias que podem ser fatais para os humanos. Então, o verdadeiro motivo de o cocô cheirar mal para nós é porque, se alguém algum dia achasse o cheiro bom, provavelmente ficaria muito doente, morreria e não passaria seus genes adiante. No fim, trata-se da sobrevivência do mais apto, mas o mais apto em quê? A maioria acha que seleção natural é sobre a sobrevivência do animal mais apto. Indivíduo. O animal. Animal. Então é como um indivíduo. Sim. O que faz sentido. Quero dizer, os indivíduos mais adaptados ao seu ambiente têm maiores chances de sobrevivência e, portanto, uma probabilidade maior de passar seus genes adiante. Faz sentido que cada pessoa faça o possível para sobreviver e se reproduzir. Ou seja, ele deveria ser egoísta. Mas se isso é verdade, então como você explica isso? As abelhas operárias picam predadores para proteger a colmeia, mesmo sabendo que podem morrer no processo. As formigas operárias fêmeas são estéreis, então elas não podem se reproduzir. Mas, independentemente disso, elas trabalham para a colônia durante toda a vida até morrerem. Macacos adotam órfãos. Lobos levam carne aos membros da alcateia que não caçam. E os esquilos podem emitir chamados de alarme para avisar os outros sobre predadores próximos. Então, se a seleção natural é toda sobre indivíduos egoístas, por que observamos tanto altruísmo na natureza? Sobrevivem as espécies que se adaptam. Geralmente, a espécie. Para a sobrevivência da espécie. Então é a sobrevivência da espécie. Ok. Mas a sobrevivência da espécie, ou grupo mais apto, também não funciona. Pense no que é necessário para a seleção natural acontecer. Você precisa de algo que se replique muitas vezes, criando cópias, e então precisa de um processo de seleção onde algumas dessas cópias são eliminadas e outras prosperam para continuar e criar mais cópias. O problema com grupos ou espécies é que geralmente não fazem cópias de si mesmos. Quase nunca vemos grupos competindo com outros grupos para ver quais prevalecem. Se não é a sobrevivência do indivíduo nem do grupo mais apto, então o que é? Bem, para explicar isso, quero te levar em uma pequena viagem até o início da Terra. Onde estamos agora não há nada. Na verdade, não é nada interessante, só coisas simples como esses glóbulos. Isto pode ser dióxido de carbono ou cianeto. Não sabemos ao certo o que são, mas sabemos que esses compostos são muito simples. Por enquanto, serão só manchas flutuando no vazio. Na verdade, muito do que encontraremos nessa jornada são hipóteses. Muito da história inicial da Terra é desconhecida, lembre-se disso. Às vezes, nossas manchas recebem energia extra, seja de luz ultravioleta ou de uma fonte quente próxima. Essa é a primeira grande melhoria para o vazio e o excesso de energia, pois permite que nossas manchas interajam. Geralmente, essa interação não resulta em nada, mas às vezes essas manchas podem se combinar em compostos mais complexos. Veja este exemplo simples com apenas 4 manchas vermelhas. Agora, são partículas individuais, mas a cada avanço no tempo, há 10% de chance das 4 se unirem em uma mega mancha vermelha. Agora imagine que essa mega mancha não é muito estável. A cada instante, há 95% de chance de ela se desfazer e virar as 4 manchas menores. Se colocarmos mais manchas vermelhas na mistura, você verá que raramente se unem. Em média, uma mega mancha só existe cerca de 10% do tempo. Mas se reduzíssemos as chances das mega manchas se dissolverem para apenas 1%, o vazio de repente ficaria cheio delas. Esse fato sugere uma lei importante que governa o nosso vazio, a lei da estabilidade. Manchas instáveis somem, as estáveis ficam.
Veja o que ocorre ao acelerarmos isso drasticamente, alguns anos ou até milhões por segundo. Nossas manchas continuam recebendo energia aleatória e se unem a outras para formar compostos mais complexos. A maioria das tentativas falha e se desfaz, mas às vezes, por acaso, surge um composto mais estável que as manchas que o formam. Isso não ocorre porque as manchas desejam formar estruturas mais complexas. É porque essas novas configurações são mais favoráveis no ambiente. E agora, quando esses compostos complicados se tornam abundantes o suficiente, eles também têm a chance de se combinar, tornando o nosso vazio cada vez mais complexo. E um dia, por acaso, isso faz surgir uma forma única, com uma propriedade especial. Veja, os glóbulos dos quais ela é feita acabam atraindo glóbulos semelhantes do ambiente ao redor. Este glóbulo vermelho sempre atrai glóbulos verdes, e este glóbulo roxo sempre atrai glóbulos amarelos. E aos poucos, esses glóbulos atraem seus opostos até que seus pares se encaixam na forma original. Agora, essa forma faz o mesmo. Glóbulos verdes atraem vermelhos, amarelos atraem roxos, até outra forma se encaixar na posição. Essa nova forma é igual à original. O que acabou de acontecer, de forma totalmente espontânea, é a replicação. Uma forma se tornou duas. Isso marca o nascimento do primeiro replicador. Nós não sabemos exatamente como esse replicador era. Pode ter sido uma molécula isolada, ou um grupo que se replicava junto. Hoje em dia há muito debate sobre isso, então vamos mostrar o replicador como um personagem. Que tal este? Perfeito. Lembre-se, ainda é só uma molécula sem vida, intenção ou propósito. Talvez você ache que as chances do replicador se formar eram muito baixas. No nosso vazio, com centenas de milhões de anos para explorar, o que parece impossível se torna praticamente inevitável. E a questão é que o replicador só precisa surgir uma vez. Uma vez que ele está aqui, pode usar os compostos mais simples disponíveis no ambiente para se copiar em um ritmo muito mais rápido. E assim ele faz isso até preencher completamente o nosso vazio. Pelo menos é isso que você esperaria. Mas há uma falha nesse processo. Veja, durante a conquista do vazio pelo replicador, uma de suas cópias comete um erro. Talvez um raio perdido de luz ultravioleta o atinja durante o processo de replicação, ou o replicador use um bloco de construção que não deveria. Como resultado, o que temos é uma nova forma, que é um pouco diferente de seu progenitor. Por isso, suas propriedades podem ser diferentes. Esse erro pode ser prejudicial, deixando a cópia menos estável. Pode ser benéfico, tornando a cópia melhor em se replicar. Ou pode ser neutro, não mudando o replicador de forma significativa. Isso representa o marco final em nosso vazio, a mutação. Muitas espécies de replicadores agora ocupam o vazio, e o que eles fazem é se replicar. O problema é que todos eles precisam dos mesmos recursos limitados. E assim, nosso vazio se transforma em um campo de batalha. Então, qual replicador vai vencer? Que propriedades o vazio favorece? Bem, vamos tentar simular o que acontece. Se você quer rodar simulações ou executar seu código, conheça o patrocinador de hoje, Hostinger. Suponha que queira acompanhar notícias científicas diárias, filtrar milhares de artigos manualmente. Para achar as histórias mais importantes seria quase impossível, mas a Hostinger permite automatizar esse processo facilmente. Você pode usar a N8N, uma plataforma que permite automatizar tarefas, mas você precisa de um lugar para hospedá-las. E o lugar mais fácil, econômico e seguro para hospedar os fluxos de trabalho do N8N é em um servidor virtual privado, ou VPS da Hostinger. É como um computador potente que você aluga na nuvem. Então, aqui está como você pode criar um limpador de artigos. O fluxo de trabalho pode coletar todos os novos artigos de ciência de vários portais. Depois, ele pode enviar os artigos para o ChatGPT, resumir o conteúdo deles. E por fim, você pode adicionar esses resumos rápidos a um quadro e ao Notion. Com o template pré-instalado do N8N da Hostinger, basta um clique para começar a criar fluxos de trabalho. Hospedando o N8N em um VPS da Hostinger, você tem todos os recursos necessários para rodar seu fluxo de trabalho sem problemas, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Além disso, você pode ter fluxos de trabalho ilimitados rodando simultaneamente. Pense no que você faria e no tempo que economizaria com automações na Hostinger. Eles estão com promoção de Black Friday, aproveite. Escaneie o QR Code ou acesse hostinger.com/Veritasium N8N e use o código Veritasium para obter desconto extra. Quero agradecer a Hostinger por patrocinar esta parte do vídeo e agora vamos voltar para a nossa simulação. Para simular como seria uma batalha de replicadores, vamos atribuir características simplificadas a cada um dos replicadores, começando pelo primeiro. Este replicador é especial, pois é o único que pode se formar sozinho a partir de blocos menores. Vamos atribuir a ele uma taxa de surgimento. Isso deve ser raro, então vamos definir a chance de formação em 1% por intervalo de tempo. Lembre-se, esses números são inventados. A simulação é só ilustrativa. Assim que o replicador surge, ele é regido por 3 características principais. Primeiro, uma taxa de mortalidade, a chance de ele se desfazer ou ser destruído a cada passo do tempo. Vamos definir isso como, digamos, 2%. Segundo, uma taxa de replicação de 4% por passo de tempo. Por fim, uma taxa indica a chance de uma cópia ser mutada. Se for 4%, uma em cada 25 cópias será mutação. Então, toda vez que uma nova mutação surge, ela herda as estatísticas de replicação, morte e mutação do seu progenitor, mas um pouco randomizadas. Note que não atribuímos taxa de surgimento aos replicadores secundários. Então, eles só surgirão como mutações das gerações anteriores. Se todas as cópias deles morrerem, eles somem para sempre. Antes da simulação, quero mencionar rapidamente o canal do YouTube Primer. Nossa configuração foi inspirada nas simulações detalhadas dele sobre biologia evolutiva. Você deveria conferir o trabalho dele. Beleza, vamos. O gráfico à direita mostrará o crescimento das populações, e a caixa à esquerda exibirá um recorte do vazio com os replicadores vencedores nas proporções certas. Você pode ver como o primeiro replicador aparece e depois desaparece imediatamente, porque ele simplesmente morreu antes de ter a chance de se replicar. Mas tudo bem, o replicador original pode ser criado a partir de glóbulos menores, então ele vai voltar em algum momento. Agora, ele começa a decolar. As mutações surgiram, mas tem dificuldade para acompanhar. Às vezes, mutações superiores surgem e se replicam mais rápido que o original. Você percebe que quase todas crescem exponencialmente, o que não é realista. Falta na simulação a peça final, recursos limitados. Os blocos de construção deveriam acabar. Podemos simular esse efeito ao introduzir um fator de recurso na taxa de replicação das espécies. Esse fator depende do número total de replicadores no vazio, N, dividido por um fator de aglomeração arbitrário, C, que define o máximo de replicadores permitidos no vazio. Digamos que C seja 10.000. Então, quando houver 10.000 replicadores, os dois termos se anulam e reduzem a taxa de replicação a 0, o que significa que nenhum dos replicadores poderá fazer cópias até que a população diminua novamente. Então vamos ver como isso muda a nossa simulação. Ok, como da última vez, o replicador original começa a crescer, depois é rapidamente dominado por suas mutações. Mas desta vez, a maioria dessas populações de mutação começa a diminuir. Por causa dos recursos escassos, a nova melhor população, a Lyme 1, na verdade, começa a roubar recursos das outras. Depois aparecem mutações ainda mais poderosas que a Lyme. No fim, o replicador roxo domina, ocupando cerca de 9.000 dos 10.000 espaços. Ele elimina todas as outras populações. É claro que o ambiente desempenha um papel enorme em determinar qual replicador vence. Mudar o ambiente provavelmente altera o resultado. Agora, vejamos as estatísticas do replicador que venceu desta vez. Essa espécie vencedora se replica a uma taxa de 20%, acima da média de 17% das demais populações. Obviamente, conseguir se replicar rapidamente compensa aqui. Sua taxa de mortalidade está abaixo da média. Replicadores que se desfazem mais devagar conseguem fazer mais cópias. E por fim, sua taxa de mutação é de 1% contra a média de 3,73%. As mutações trazem diversidade, mas para cada espécie, menos mutações resultam em cópias mais fiéis.
Rodando a simulação de novo, você vai notar que os resultados sempre variam um pouco. Mas as espécies vencedoras consistentemente apresentam alta taxa de replicação e baixas taxas de morte e mutação. Agora, no vazio real, as coisas não teriam sido tão simples. Os replicadores precisariam de múltiplas mutações, não só ajustar 3 estatísticas para obter vantagem. Por exemplo, um replicador pode sofrer uma mutação que lhe permite destruir outros indivíduos e então usar seus blocos de construção para fazer mais cópias de si mesmo. Isso parece estratégia, mas na verdade é só química que é copiada repetidas vezes porque ajuda o replicador a sobreviver. O risco de ataque tende a favorecer mutações que geram defesa. Assim, um replicador adversário pode achar uma mutação que o ajude a criar barreiras protetoras com materiais próximos e resistir a ataques. Essas barreiras também protegeriam os replicadores frágeis de danos ambientais, como luz ultravioleta. Isso marca um limite importante. As características do replicador não se limitam apenas a determinar as propriedades das próprias moléculas. Elas também moldam o ambiente. Assim, os replicadores acabam sofrendo mutações que criam estruturas ao redor para aumentar suas chances de sobrevivência. Eles descobrem como criar estruturas para se locomover e desenvolvem sentidos e formas de armazenar energia. Eles até misturam, trocam e roubam características. Ao longo de bilhões de anos de tentativa e erro, essa estrutura vai ficando cada vez mais complexa. Assim, as interações do replicador com o vazio tornam-se muito indiretas. Eles criam máquinas complexas apenas para proteger os replicadores dentro delas. Essas máquinas se tornaram tão especialistas em sobrevivência que ainda estão por aí, cerca de 4 bilhões de anos depois. Elas são as bactérias, plantas, fungos e animais ao seu redor. Tudo que vive, inclusive você, foi feito como veículo de sobrevivência desses replicadores. Hoje, dificilmente você os reconheceria como replicadores. Agora chamamos apenas de genes. Eles estão escondidos profundamente dentro de cada criatura viva. Fitas de DNA formadas por sequências de A, T, G e C. Uma teoria principal sugere que os primeiros replicadores eram semelhantes a moléculas de RNA. Com o tempo, isso evoluiu para um sistema estável de armazenamento de informações, o DNA e as proteínas atuais. Eles são o código que molda nossas características. Aprendemos que essas características existem apenas para garantir a sobrevivência do indivíduo ou da espécie. Mas será que estamos vendo isso do jeito errado? O que você transmite ao ter um filho? O DNA? O DNA, os genes. Esses pequenos replicadores continuam travando a mesma batalha iniciada bilhões de anos atrás, e sua lógica permanece a mesma. As características só ficam mais complexas. Replicadores com características desfavoráveis ao ambiente tendem a diminuir, enquanto os com vantagens aumentam na população. Não se trata do indivíduo ou o grupo mais apto, mas sim da sobrevivência dos genes mais aptos. Eles são a base da seleção natural. Mas por que a seleção natural focaria justamente no gene? Por que não algo menor ou algo maior? Para sofrer seleção, algo deve ter 3 características. Primeiro, precisa se replicar quase igual a si mesmo. Segundo, precisa apresentar características que afetam sua interação com o ambiente, o que, em terceiro lugar, afeta a probabilidade de sobrevivência e reprodução do replicador. Algo pequeno, como um único nucleotídeo, não funciona porque, claro, ele fará cópias idênticas de si mesmo, mas sozinho não apresenta uma característica que possa ser selecionada. E quanto a algo maior como um cromossomo? Cada cromossomo pode influenciar milhares de características ligadas à sobrevivência, mas na reprodução, partes dos cromossomos são trocadas. Então, um cromossomo não permanece junto como uma unidade coesa de replicação e, portanto, não pode ser selecionado. Mas um gene está em algum lugar no meio disso. É um trecho de DNA capaz de influenciar uma característica de forma independente, sendo curto e estável o suficiente para ser fielmente copiado por gerações. É por isso que o gene é a unidade da seleção natural. Essa visão originou uma das abordagens mais influentes e polêmicas da evolução, divulgada por Richard Dawkins em O Gene Egoísta.
Com base em biólogos evolucionistas dos anos 1960 e 1970, e em resposta à teoria da seleção de grupo, Dawkins defendeu que comportamentos do altruísmo ao egoísmo são estratégias para garantir a sobrevivência e replicação dos genes. Genes que maximizam sua própria sobrevivência são os genes que se propagam melhor, mesmo que façam isso às custas de outros. Ou, nas palavras de Dawkins, somos máquinas de sobrevivência, veículos robóticos programados cegamente para preservar as moléculas egoístas conhecidas como genes. Talvez você ache que essa abordagem não é tão inovadora. Veja os pinguins imperadores na Antártida, por exemplo. Eles só pulam na água quando têm certeza de que não há focas por perto. Que genes ajudariam um pinguim a sobreviver nesse ambiente? Se os genes do pinguim o tornam mais tímido, ele pode ficar para trás até que outro mais corajoso teste a água. Assim, o pinguim tem menos risco de ser comido e mais chance de sobreviver, reproduzir e transmitir seus genes de timidez. Aqui, pode-se ver tanto os genes de timidez ajudando o pinguim, quanto o pinguim ajudando esses genes. Funciona de qualquer jeito. Há algum benefício real em enxergar as coisas pela perspectiva do gene? Veja o que ocorre ao usar esses dois modelos para explicar o comportamento altruísta presente em muitos lugares da natureza. Veja o caso dos esquilos terrestres da Califórnia. Fêmeas emitem chamados de alarme ao ver predadores como raposas ou gaviões, alertando outros esquilos. Mesmo arriscando sua sobrevivência, os genes que levam a esse comportamento certamente não ajudam esse esquilo. Mas será que o esquilo ainda pode ajudar os genes? Fica mais claro ao pensar que a maioria dos seres vivos se reproduz sexualmente. Certo. Então, um esquilo recebe metade do seu DNA da mãe e metade do pai. Então, ele realmente compartilha metade dos seus genes com cada um dos pais. Mas também, qualquer filho que ele tiver, ele também vai compartilhar metade dos seus genes com o filho, mas também com qualquer irmão. Mas se você der um passo para um tio ou subir para um avô, aí ele compartilha 1/4 e mais um passo é 1/8. Resumindo, você compartilha muitos genes com sua família imediata. Os esquilos terrestres da Califórnia, principalmente as fêmeas, vivem próximos à família. Se um esquilo possui genes que o fazem gritar ao ver um predador, é provável que outros esquilos que ouvem seu alerta também tenham esses genes. Agora, como resultado do seu chamado de alarme, vamos supor que o esquilo atraia um predador para o seu lado e acabe sendo comido. Essa ação custa aos genes do chamado a chance de se passarem para qualquer descendente futuro daquele esquilo. Se o alerta salvou 2 cópias desses genes em 2 parentes do esquilo, juntos, esses 2 esquilos têm mais chance de transmitir os genes aos descendentes do que o esquilo sozinho. Sob a ótica do gene, isso pode ser uma boa troca. O importante não é quem ajuda os genes a se replicarem, mas sim que o máximo de cópias sobreviva. Esse princípio de que ajudar altruisticamente seus parentes próximos ajuda a preservar seus próprios genes é conhecido como seleção de parentesco. E o benefício por trás de qualquer gesto altruísta sob a seleção de parentesco depende muito do grau de parentesco que você tem com os indivíduos que está ajudando. Quanto menor o parentesco, menores as chances de compartilhar aquele gene com outra pessoa. Isso é visível na natureza. Esquilos machos que não vivem perto de parentes quase nunca emitem chamados de alerta. Agora, há uma grande questão que essa visão centrada nos genes ainda precisa abordar. Se a seleção favorece genes que se replicam bem, por que o sexo evoluiria como meio de replicação se descarta metade dos genes? A maioria dos animais se reproduz sexualmente. Então, por que fazer isso quando alguns organismos, como certas plantas e fungos, conseguem passar todos os seus genes através da reprodução assexuada? Do ponto de vista dos genes, isso parece um negócio muito melhor. Quando se trata de reprodução sexuada, as pessoas costumam dizer: ok, bem, isso mistura os genes. É como embaralhar um baralho de cartas. E isso não seria melhor para criar mais variação? E claramente isso é vantajoso. Outra forma de explicar isso é que se os genes que regulam a reprodução sexuada se beneficiam ao se replicar sexuadamente, então eles vão continuar favorecendo esses genes. Isso. Mesmo que prejudique os outros genes do genoma, Sim. se isso os beneficia, vão continuar insistindo. Existem problemas na explicação do gene egoísta sobre a seleção natural? Sim. Quero dizer,
essa abordagem é cercada de controvérsia. Uma crítica ao gene egoísta é que ele quase não considera o acaso. Isso significa que cada gene do genoma foi selecionado pela seleção natural ao longo das gerações. Mas muitos genes são invisíveis à seleção natural, por não apresentarem características relevantes da população. Ainda assim, eles podem continuar evoluindo ao longo do tempo. Imagine 20 peixes de caverna cegos, 10 com olhos verdes e 10 com olhos azuis. Como são cegos, a cor dos olhos não afeta sua sobrevivência, e essas características são passadas aleatoriamente. Para formar a próxima geração, escolha e replique aleatoriamente um peixe do primeiro grupo. Se repetir isso 20 vezes, surgirá uma segunda geração e, por acaso, uma cor deve aparecer mais que outra. E se você repetir esse processo várias e várias gerações, uma cor pode eventualmente dominar completamente. Isso ocorre não por ela ser melhor, mas por amostragem aleatória. Essa alteração na frequência das variantes genéticas é chamada de deriva genética. Isso é mais comum em populações pequenas e para características não filtradas pela seleção natural. Isso não vale só para genes silenciosos. Mesmo com genes com características marcantes, a deriva genética pode prevalecer sobre a seleção natural, fazendo um gene menos adaptado se espalhar por acaso. Veja a nossa batalha de replicadores. Em várias simulações, o gene vencedor nem sempre terá as características que otimizam sua sobrevivência. Aqui você pode ver que a população vencedora, na verdade, tem uma taxa de mutação acima da média, apenas por acaso. E a taxa média de mutação também é maior do que o valor inicial. Esses são exemplos simplificados, mas há um debate contínuo sobre quanto da evolução se deveu à seleção natural e quanto ao acaso. Outra grande crítica ao gene egoísta é sobre a implicação inevitável por trás da palavra egoísta. Parece sugerir que os genes têm agência, como se soubessem o que fazem e compreendessem as consequências, mas isso é só uma metáfora, assim como retratá-los como personagens tornou a história mais envolvente. Sim, as moléculas não sabem o que fazem. Elas não decidem se replicar ou conspirar para superar as outras. Elas apenas reagem de acordo com as leis da física. Então, o que pode parecer intenção é apenas uma química simples que funciona bem e se propaga. Talvez a crítica mais clara seja que essa estrutura é excessivamente simplificada, o que é verdade. Genes são mais complexos do que imaginávamos, não correspondem diretamente a características. Um gene pode afetar várias características, e uma característica pode ser influenciada por vários genes. Há genes totalmente contidos em outros e genes que ativam ou inibem outros. E ainda existem genes que parecem não codificar nada, o chamado DNA não codificante. Tudo isso para dizer que ainda temos muito a aprender sobre os genes. Sem contar que o próprio ambiente, como se está quente ou frio, ou a quantidade de comida disponível, também afeta como diferentes genes são expressos. Os genes são muito menos determinísticos do que podem parecer. Você pode achar que um gene dificilmente teria efeito grande o bastante para ser afetado diretamente pela seleção natural. Mas não importa o quão complicado seja o caminho, se um gene afeta sua própria sobrevivência e replicação, estará sujeito à seleção natural. Toda teoria é uma simplificação, assim como qualquer estrutura da natureza. Neste vídeo trazemos uma versão ainda mais simples dessa estrutura, mas isso não tira o fato de que enxergar o mundo por essa perspectiva tem um poder incrível de nos ajudar a entender o processo da evolução. Isso nos ajuda a entender por que vemos uma variedade tão grande de comportamentos diferentes em nosso mundo, porque fundamentalmente, essas características tendem a causar o aumento da prevalência dos genes com os quais estão associadas. É como se o objetivo de tudo fosse descobrir o que é verdade, chegar à verdade. E isso, para mim, é a verdade fundamental da evolução. É isso que eu amo em fazer o Veritasium, porque a gente pode meio que destrinchar e investigar a fundo. E é isso que eu adorei ao ler o livro O Gene Egoísta, porque realmente abriu meus olhos para isso. Antes, eu provavelmente sempre pensava no nível do indivíduo, mas faz mais sentido pensar no nível do gene.
A sensação de que você e todo outro organismo vivo estão sendo guiados por algumas moléculas no fundo de cada célula é fundamentalmente perturbadora e parece tirar de você a agência como um ser atuante e pensante no mundo. É meio sombrio, mas concordando ou não com o fato de que podemos ser controlados pelos nossos genes e somos simplesmente robôs de carne deles. Acho meio irracional e irreal passar pela vida achando que toda decisão é governada por isso. Isso não te ajuda, pois percebemos o mundo individualmente. Então eu acho muito benéfico se enxergar como algo próprio, como sua própria, unidade. Um grande abraço para Joe Hanson do Bismart pela ajuda com o vídeo e agradecimento ao Primer por permitir adaptar sua simulação dos primeiros replicadores. Coloquei os links dos canais deles na descrição, então por favor confiram. E por fim, quero mandar um grande abraço para você. Obrigado por assistir.